na Nicarágua, nos 80, eh, tive algumas tias que saíram Saíram? do, saíram do país aos Estados Unidos e ali elas encontraram namorado, tiveram filhos, então tem uma boa parte da minha família que eles cresceram nos Estados Unidos e seus esposos são, seus maridos são estadunidenses, Estadunidense também estadunidenses, pode ser. estadunidenses, eh, e também tem algumas primas que elas são da Nicarágua e elas moravam aqui, mas elas encontraram seu namorado aqui, mas seu namorado é estadunidense também. Então, elas migraram. Entendi. Então, bom, no teu caso, então a migração da sua família, no caso, né, da Sim, Gil. também, Aham. também da minha mãe, do lado da minha mãe tem alguns tios e tias que moram em Costa Rica. Então também tenho primos que eles cresceram na Costa Rica. Muito bem. Então, tem nos Estados Unidos e na Costa Rica. Agora lembrei, profe, que meu avô, o sea, mi abuelo, Uhum. supostamente, Justamente. ajá, supostamente sua família é de Alemanha. E meu avô era branco, com olhos azuis. 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 Aham. Pai Azuis. da tua mãe? Sim, Uhum. pai da minha mãe. Da minha mãe. Mas ele morou toda sua vida aqui nas Filipinas. Uhum. E agora minha família é assim, é, De pele de pele oscura, assim, escura. escura, ajá, escura, porque minha avó Isso. é, é de aqui, é Uhum. das Filipinas. E agora meus primos estão em todos lados. Filipinas, Estados Unidos, acho que também na Nicarágua, Colômbia, mi, minha Conquistaram o irmã, mundo. sim, todo, sim. Mas de minha origem, não sei muito. Da minha origem. Da minha origem, Uhum. isso. Cadê a Catherine? Tá por aí? Não, saiu. Saiu? Ah, tá aí. Catherine, na tua Desculpa, família. Oi? Além de você, a migração da sua família. Sim, eu tenho muita família que foi embora para Estados Unidos parou Uhum. com manifario Hum, e depois do 2018 18. e tenho muita família lá nos Estados Unidos e também minha irmã está casada com um americano e minhas sobrinhas, é igual, Sobrinhas. sobrinhas moram lá também. Uhum. E
Acho que só tenho família nos Estados Unidos. E é o que? Agora eu moro aqui no Brasil. Exato. Tá certo. Agora, bom, você conhecer seus avós, Catherine? Conhecer Eu seus conheço, avós? sim, mas só de parte da minha mãe. Eu não conheci. Mas eu conheci meu avô, mas estava muito pequeno, Pequena, e pequena. não pequena, e não lembro de ele. Mas eu conheci, só que não lembro. E meus avós, por parte da minha mãe, eles ainda estão vivos. Vivos. Ok, Sim. ok. Kevin, você conheceu seus avós? Teve contato, muito contato com seus avós? Eu tive contato com meus avós de parte da minha mãe. Uhum. Eh, no caso do meu pai, eu só conheci a minha avó, porque meu avô morreu quando meu pai era uma criança, Uhum. então nunca conheci. E eh, dos meus avós, eu só tenho vivo a minha avó do lado da minha mãe. Ok. E você, Gil? Então, você tinha falado que só da tua mãe, né? Da parte da tua mãe. Seus avós. Sim, eu conheci meus avós, mas agora não estão aqui. Já faleceram, estão Faleceram. mortos, Faleceram. Sim. faleceram, sim. E eu não conheci meus avós de parte de meu pai. É mais, eu não lembro meu pai, Essa expressão que você porque usou, desculpa. Vai, fala. estava muito pequena Uhum. quando eu conheci e eu Não, eu fui. eu fui a Centroamérica Uhum. quando eu eh, ai não Tinha. tinha tinha 8 anos, Era pequena, então então. não, sim, não não tive essa relação com eles. Uhum. Rapidão, Hum, uma expressão que você utilizou aí. Yes, mas. aham. Alguém sabe como diríamos isso em português? Yes, mas. É mais, Não. Não é é por. maior. De facto, Não. no, de facto es de hecho. Mm, Aliás. aliás, Aliás. Você aliás. está falando de um assunto, aí de repente vem uma coisa, né, que você quer acrescentar. Aí você usa. E aliás, vem à tona uma outra coisa também que tem a ver relação com o tema. Mas Mm, as pessoas usam muito no dia a dia ou é algo assim mais formal? Usa, usa sim. Tá? Vocês, ou algum de vocês conheceu os sonhos dos avós de vocês? Tipo, que tinha vontade de ir embora do país, ou tinha vontade de levar, de tirar, não sei, ou histórias, talvez não conheceu o avô ou a avó propriamente, mas através dos pais de vocês, escutaram que os avós tinham vontade de sair do país ou de algo relacionado a sair de onde estava ou não.
Não, eu não. Realmente eu nunca perguntei para eles, mas é uma boa ideia. Ah, mas eu acho que vou ficar um pouco triste com a resposta, porque, por exemplo, minha avó, ela casou muito jovem. Uhum. Tipo, acho que ela tinha 15, 16 anos quando ela se casou com meu avô. E provavelmente ela sempre foi, como se fala, ama de casa, É, ama de ah, casa. ama de casa, Desculpa, dona de casa. dona de casa. Dona de Então, ela realmente não terminou a escola, não estudou nenhuma coisa. Então, eu acho que esses tempos era mais difícil ser mulher. E, Com é, certeza. Eu acho que as mulheres não tinham nem quase sonhos, né? Eu acho Uhum. que se migravam, alguma coisa assim, era por uma necessidade, né? Fugir de alguma guerra, de alguma, não sei, mas não é como o dia de hoje, que a gente, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. Não, acho que para esse tempo eles só tentavam Sobreviver, isso. É verdade. sobreviver. E minha avó, ela tuvo, Teve. ai, Esse já anotei aqui, o teve. verbo ter, tu vai ter que estudar mais. Sí, eu sei que tenho que Eu estudar. vou colocando aqui para ajudar depois vocês. Olha, falta isso, vai. Por favor. Teve 9 filhos, então foi muito mais difícil. E acho que não tinham, Tinha, tinham, tinham esse sonho, de sonho de migrar isso. para não. É, é. Mas eu sei que minha mãe eh, quería, ay, no, ay, la conjugación ya, profe, Tinha, valió. tinha, Eh, queria, no, tinha, quería. que- quería, ok, quería migrar para otro país. Y ella lo Fez, hizo, ela ella fez. fez, porque ella fue a segunda persona de sus irmãs que foi a outro país. Tem. E ela ajudou a suas irmãs Seus. Suas. uhum, suas irmãs como se chama? A viajar para outro país. Por eso es que agora nosotros, Nós, por o isso nós. nós, por eso nós estamos bueno, agora eu moro aqui Uhum. nas Filipinas, mas a maioria de de Seus. seus irmãos, ou a Suas. maioria, a maioria de suas irmãs ou meus Tios. tios, han migrado a, a América, o sea, a Centroamérica. Uhum. Ujú. Interessante. Cadê? O Kevin hoje tá. Kevin, o que você tá fazendo, Kevin? Que hoje você tá caladinho. Você não é normal você, não. Acá estou. Ya volto, profe. Tá. Não é normal, Kevin. Aqui estou. Ah, tá. Ah, sobre os sonhos, sim, eu sinto que na geração dos meus pais não eram outros tempos, eu sinto, porque a realidade é que eram
outras épocas com muita guerra, conflitos e outros problemas. Então, ah, usualmente a visão desses tempos era simplesmente ter uma família e já. É. E eu sinto que até nestes tempos atuais, eh, minha mãe sempre diz que sua razão de viver somos nós, seus filhos. Então, e com meu pai, com meu pai não sei, porque ah, ele trabalhou toda a sua vida Uhum. e agora ele está retirado, Aposentado? aposentado, ele está aposentado Uhum. e realmente não, ele não faz nada mais, não, ele não tem é, hobbies ou algo que ele quiser Gostaria? fazer, ou que ele tiver, ou que ele tivesse arrependimento Arrependimento? de não ter feito Uhum. no seu passado. Então, não sei, eu sinto que eram outros tempos. Com certeza. Mas agora eu sinto que nessa época, tanto especialmente tanto as mulheres têm um pouco mais de liberdade de decidir e sonhar Uhum. e, 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 po- e, e poder se esforçar para conseguir outras metas que talvez nos tempos dos nossos pais não não poderiam Não podia nem eh, sonhavam, né? não podiam nem sonhar. Nem sonhar. E eu sinto que também essa liberdade é que também tem como essas diferenças quando, por exemplo, as pessoas mais maiores, mais Mais velhas, velhas. eh, falam com os jovens, como que não gostam de que os jovens façam ou peguem como prioridade outras coisas que talvez eles nem sequer poderiam ter sonhado em sua própria época. Na sua época. Muito bem. Agora, bom, primeiro, no Google Classroom eu vou soltar para vocês um- umas perguntas. Peraí, deixa eu ver se tá. Coloquei no primeiro encontro. Professora, e lá no Brasil, Uhum. eu imagino que os tempos passados eram mais ou menos similares que, por exemplo, em Nicarágua e o resto de Latinoamérica, certo? Como, Uhum. por exemplo, como certos temas como o machismo, que essa visão antiga de a mulher tem que ficar na casa cuidando dos seus filhos e o homem é o único que trabalha e Com toma. certeza. Eu não sei se só América Latina ou se aconteceu isso na Europa também. Provavelmente também. Porque, por exemplo, eu estou Uhum, vendo uma série que já passou, que antigamente era uma novela e que agora é série. Que, na verdade, quando passou na Nicarágua, porque passou na Nicarágua, foi um dos sucessos que levou, o que começou as novelas brasileiras, que se chama Dona Beija. Então fizeram uma nova versão e aí eu tô voltando a vê-la, porque quando eu vi, que eu não lembro se eu vi
totalmente. Quando passou no Brasil, eu tinha 5 anos. E então agora eu tô vendo a outra versão para relembrar. E fala um pouquinho sobre isso, né? Assim, mostra como era na época da colônia, como é que as mulheres viviam as mulheres viviam para os maridos, os sonhos dela era servir o marido, né? Ou seja, elas viviam para servir o marido, essa era a alegria delas. E aí eu vejo o negócio e fico pensando como é que era antigamente, que difícil, né? A mulher não tinha gosto, a mulher não podia ler, quer dizer, ela não ensinavam as mulheres a lerem, né? Nem a escreverem, só os homens podiam fazer certas coisas. Então elas eram totalmente dependentes dos homens. Olha o grande salto que a gente deu. E também eu penso que parte do problema era que também, por isso mesmo, Mesmo. mesmo todos os trabalhos eram para os homens. E também, eu acho que também era por isso que economicamente os hogares, as famílias podiam, Lares. Uhum. os lares podiam viver com só eh, fonte de ingressos. É, Mas também as mulheres tinham que fazer muitos com certeza. sacrifícios, porque especialmente algo que, porque antigamente se falava muito de violência doméstica, que homem machuca a mulher, a esposa, mas também, e eu acho que também até agora Uhum. se fala mais, por exemplo, de violência econômica, que agora é muito comum, porque realmente com essas diferenças, e mais quando a diferença é muito grande entre o que percebe um homem em contra de uma mulher para a economia do lar, Uhum. é, é, isso faz que o homem carregue muito mais poder de decisão, porque sempre e também isso faz mais difícil para as mulheres que, especialmente se elas têm filhos, que elas decidam se afastar do homem, especialmente em caso de violência, Uhum. de situações muito ruins, porque a realidade é que até viver sozinho é muito difícil, é É, muito difícil. Então, eu não quero nem imaginar como seria a vida naqueles vivendo como tempos. uma mãe solteira com um ou mais Filhos. E isso porque as filhos. mulheres não tinham um filho. As mulheres tinham Uhum, 6 a 12, 15. Imagina que loucura. Gente, a mulher vivia a vida dela grávida. Que coisa louca. sí. De fato, agora vocês, o Kevin falando das loucuras e tal, é, teve um caso que aconteceu ontem, mais ou menos eu vi no Fantástico, que é um dos jornais do Brasil, que aparece aos domingos, que provavelmente mostre isso na prova. Que é um caso de uma francesa e que ela foi violentada pelo esposo e por vários desconhecidos, e ela não sabia Oh, eu acho que eu escutei disso, disso. em, disso, e que ela foi como paralisada. Eu acho que, Não eu sé acho que ele si, drogava ela. ajá, su esposo drogaba a ella y que hay, pero como cientos de hombres que
Te violentaram como por 10 anos, acho. Não, acho que 15. Mais. Oh. E ela não sabia. E ela não sabia. Eu achei muito Ai, não. triste esse caso, muito triste, muito triste. Nossa, como tem gente Sim. ainda assim. E isso é reflexo, eu acho, muitas vezes, de homens que não aceitam, né? É como eles não aceitam a sociedade, ou que eles são menos, ou então eles tentam se vingar de alguma, não sei, de alguma forma, e aí acontece isso. Ai, não sei, uma coisa muito triste, viu? Muito triste. Sim. Muito horrível. É, muito Hum. triste. E são coisas que são muito difíceis de superar, de afrontar, porque a realidade é que também, especialmente para a gente que não tem acesso para saúde mental, para se cuidar, para para ir ao médico, é muito difícil para todas essas pessoas de poder ficar melhor, porque somente não tem uma guia É, que possa ser de ajuda para eles, exato. para elas. Não, foi muito triste esse caso. Nossa, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, gente. E o pior para ela foi falar para os 3 filhos dela, que eram já adultos, que são adultos. Não, Deus me livre. Que coisa louca. Ai, sim. Eu não quero imaginar. Bom, O vamos, mundo, o mundo está muito louco. com certeza, totalmente. E eu sinto, As pessoas estão doentes. eu sinto que em geral a gente não sei se é para chamar a atenção ou para tentar de receber validação, o quê? A gente sempre tenta fazer muitas coisas loucas. Não sei, professora, se você viu já nas notícias sobre os Terians, sobre a Ai, gente sim. Sim, que se acredita que são animais, sim. que vistem uma máscara. Vestem, sim. Uhum. Eu já tinha visto, não sei se já tinha um nome para isso, mas nesses, sei lá, Channel, não sei o quê, que falava que as pessoas, um programa que chamava Tabu, e que as pessoas se achavam, por exemplo, cobra, se achavam, sei lá, diabo, e aí colocavam coisas na Uhum. cabeça, transplantavam, assim, um bando de gente louca. Mas agora, né, deram o nome, como se chama? Teries, Terian. Terian, que se acham Terian. qualquer animal, né? Gente, que coisa louca. Gente, como é que pode, né? Por isso que Sí, y no es siquiera, como por ejemplo, anos passados, com a moda dos emos, por exemplo, que isso foi muito popular, especialmente nas crianças quase adolescentes. Uhum. Mas você vai ver agora jovens de 20, 21 anos vestidos como animais e caminhando em 4 pés. exato, quando você arrastando, Eh, gente, que coisa louca. Não, e é interessante porque eu assisti um vídeo, não sei e agora não sei se era feito com IA ou Uhum. não, que eles como que, ai, não lembro como se diz ladrar, Latir, Uhum. latiam. latir, uma menina teria latia a um cachorro e o cachorro Hum, mordeu, sim. mordeu o braço. Meu Deus do céu. Eram como 3 E, cachorros. não, e, Eu e, e, vi. é até, e é até muito perigoso, porque eu sinto que também tem muita gente que estava fazendo um chamado à violência, a caçar aos Terians. E eu Loucura. sinto que Tem de tudo, né? tem muita gente
guarda esse ódio no seu coração, Com só certeza. esperando uma Oportunidade oportunidade para tirar para se tudo, vingar, tudo esse ódio. exatamente. Que coisa louca. É igual, eu não sei se esse tipo de não sei nem como chamar isso, de coisa, entra, tipo, em pessoas não binárias. Supostamente é diferente por não sei até que ponto, porque eles literalmente se a- acreditam, já seja espiritualmente ou realmente como se fosse um animal. E Animal. também é interessante, e animal, e também é interessante porque tem pessoas que acreditam ser múltiplos animais. Que sim, eu posso ser um cachorro, mas também eu posso ser um Gato. lobo, eu posso ser Um um gato gato. também, de vez em quando. Meu E, Deus. não, e é muito interessante. E eu acho que aqui na Nicarágua, a gente estava fazendo memes. Estão É, promovendo, né, é, uma festa, alguma coisa assim, é, eu vi. Um sim, encontro. a Na gente estava fazendo, Nicarágua. a gente estava fazendo memes que a, a convidada de férias para se reunir na Praça da Revolução e tudo isso. E eu assisti um vídeo Aham, onde, em meio da praça, estava um polícia aham. Tinha polícia? e ele estava falando com um homem que tinha uma vestimenta de férias, mas não sei se era completamente ia ou se uma pessoa chegou a chegar com seu disfraz, como se Sim, diz. com a sua roupa verdadeira. E Mas eu então, acho, não sei. E eu sinto que nossa sociedade é muito, é pouca tolerante para esse Pouco tipo Uhum. de tolerante. ideias loucas, porque honestamente, a gente aqui na Nicarágua, por exemplo, nas redes sociais, nos comentários, a gente se expressa muito ruim, por exemplo, da gente que é homossexual. Por exemplo, a gente que é gay, lesbiana e tudo isso, a gente fala com muito ódio. E agora, com algo que é como mais Mais louco ainda. extremo, Louco. mais louco, então a gente, a gente é impredecível, É, não sabemos o que sinceramente. esperar. mas eu acho E, que tem relacionamento com também com o que você falou, professora, da diversidade e tudo isso, porque realmente no espectro da diversidade também tem muitas categorias de coisas que eu acho que algumas coisas são inventos, porque eu entendo gay, lesbiana, bi, isso tá, entendo. Mas e aí tem, assexual, poli, não sei o quê, alguma coisa tu aí. É por isso que eu fiquei na dúvida, porque em um momento eu tive uma aluninha, que estava dando aula no colégio francês, e aí uma aluna de 13 anos, eu acho, 13, 14 anos, ela se aproximou e ela falou, professora, eu não quero que você me chame de, esqueci o nome dela, de tal, quero que você me chame assim, porque eu não me sinto assim, eu sou não binária. Aí eu, aham, aí eu, ai meu Deus do céu, eu entendo, professora, você não deve saber disso. Eu vou te passar uma informação e eu quero que você leia, você veja o vídeo e depois a gente conversa. Eu, beleza? Aí ela trouxe, me deu, né, esse sobrenome binário. E realmente, existiam mais de 40 tipos de que eu não sou assim, porque eu me Uau. sinto assim, porque eu falei, Jesus amado, essas crianças estão pensando o quê? Criança. eu sinto que parte do problema realmente, especialmente nessas idades. Porque uma coisa pode ser já um adulto, já um jovem adulto que
pode decidir até ser animal se ele quer. Mas uma criança que está nessa idade vulnerável, que está nessa procurança de Essa criar procura. criar sua própria identidade, Identidade. seu lugar no mundo. Então, eu sinto que a gente, especialmente os adolescentes, procuram ser vistos, procuram ser Sim. reconhecidos como, hey, existo, aqui estou, Chamar atenção, né? porque muitas vezes também passa que, especialmente nestes tempos, que os pais muitas vezes não podem estar muito presentes na vida dos seus filhos, porque tristemente eh, os dois os dois pais têm Trabalhar, que ter que têm que manter. trabalhar têm que trabalhar muito, têm que carregar todos os problemas do trabalho, problemas econômicos e tudo isso. E é muito difícil de conectar com as crianças e ter essa presença. E eu sinto que talvez, por exemplo, no meu caso, que eu cresci muito perto da minha mãe e meu pai sempre esteve ali, Uhum. mas ele nunca esteve muito presente emocionalmente. Mas eu sinto que como esses tempos eram distintos, no tínhamos acesso a Internet. todas essas ideias loucas. Eu sinto que era mais como tentar de ficar em um grupo de amizades, Era brincar, de, né? Era brincar. A coisa era brincar, conseguir brincar. de ser aceitado pela gente e tudo isso. Mas agora eu sinto que. E é interessante porque o outro dia eu estava assistindo um vídeo de um homem que ele estava contando sua história, que ele viveu Uhum. uma situação de como paranoia Paranoia. em, causada pela IA, porque ele estava tendo como episodios maniáticos, como episodios de loucura, Não foi esse e que quando a ele, IA mandou ele se matar? era um homem que ele se pintava os olhos de dinheiro. Eu vou buscar, Uhum. mas eu lembro que ele contava que ele se gravava e subia a Instagram Postava. sua vida, Uhum. e ele realmente em uma boa parte da sua vida, e ele é um homem de 32 anos, e boa parte de sua adultez, ele acreditava que era um elegido, era um viajero do tempo, porque ele escrevia com o ChatGPT, Chat e GPT. ChatGPT reforçava essa crença, reforçava assim, você está vivendo tudo isso porque você é um viajero do Eita, que tempo. perigo, né? É, era muito incrível, mas muito perigoso, porque a realidade é que parte dos peligros da IA é que você não sabe, em manos de alguém que é vulnerável, em manos de alguém que pode ter tendências narcisistas ou mais perto do mal, Mas eu acho pode que ser tudo muito, isso. pode ser muito perigoso, porque eu sinto também que muita gente vive sua vida tentando de justificar Uhum. a sua conveniência. Eu acho que isso também tem muita relação com exatamente o crescimento distante dos pais. Porque quando você não tem aquela base, você não tem aquela segurança, você não tem aquela conversa, então você é criado pelo mundo. Então você procura amor que não foi aprendido em casa, você procura na rua, e às vezes você procura essa atenção, e a atenção vem de amizades que às vezes não são amizades,
internet que fala o que a gente quer, né? Tem pessoas que procuram, sei lá, vamos ver uma cartomante. A cartomante vai dizer o que você quer ouvir, porque ela quer ganhar dinheiro. Então, você procura aquilo que te faltou. Então, por isso esse Uhum. tipo de pessoas têm essas ideias loucas, porque eu acho que não tiveram essa base, né? Essa fortaleza para sair para o mundo, É Sim. verdade. né? Porque, e é triste porque também a gente que sofre violência muitas vezes se, se afastam tanto dos seus seres queridos que deixam de acreditar que elas ou eles podem sair desse lugar, que podem ter acesso a ajuda, a suporte para poder ficar bem. É. É. Bom, ok, vamos para a história da Lapa. Continuamos com outras histórias. Bom, então aí no Google Classroom mandei essas perguntas. A gente vai ver um Uhum. pequeno vídeo. Então aqui tem o. Cadê? Tem algumas perguntas, né? A primeira, quais foram as causas da imigração italiana para o Brasil? Aqui saiu América. O que a América representa para os italianos? Identifique 3 contribuições culturais que os italianos levaram ao Brasil. Como está sendo construído o acervo? Até aqui, essas 4. Então, vou colocar o vídeo, aí vocês vão anotando as respostas e depois a gente volta na. Peraí, né? Meus avós vieram, né, da Itália, né? E chegaram aqui no Brasil. Meu avô chegou tinha 2 anos. A minha avó, acho que quando nasceu aqui. E sei que se instalaram aí na colônia São Carlos. São uma faixa de 39, 40 famílias, né? Que vieram de navio. Saíram de lá pelas necessidades, né? Falta de terra, falta de dinheiro, falta de oportunidade. Aquela crise de fome, da onde eles saíram, que era uma comunidade pequena, eram mais ou menos 700 pessoas a 800 pessoas que moravam naquela comunidade, eles saíram em torno de 200 pessoas saíram de lá. Naquela época, as cidades lá, as cidades são pequenininhas, elas ficavam vazias. Teve cidades lá que acabou com a imigração. Eles tinham como objetivo a América. A América, para eles, era o grande sonho, mas não se sabia se vendiam para eles lá a América do Norte ou a América do Sul. Era América. Então, eles vinham fazer a América. E foram destinados para a colônia São Carlos como agricultores. Se abrigaram aonde é o Sanatório São Sebastião, que era a sede de uma fazenda que agregava todos esses terrenos aqui, e o governo comprou essa propriedade desse proprietário, os abrigou lá nos barracões que ele tinha e começaram a divisão dos lotes para que eles começassem a se estabelecer. Mas a colônia São Carlos é colônia de pedras, assim, para fazer uma agricultura como eles estavam já acostumados lá, era trabalhar em cima de pedra, né? Então eles tiveram que descer para a cidade e aí começaram. Os que tinham algum ofício, alguma profissão, já desenvolver essa profissão. E os que eram mais ativos para comércio, para moinho, para que eles tinham conhecimento já que trouxeram de bagagem.
Então, esse tipo de conhecimento que fez com que eles se levantassem, né? Todo o trabalho que eles faziam durante a semana, como produção agrícola e produção pecuária de animais, eles colhiam e cada família organizadamente tinha o direito de descer à cidade para fazer sua venda. Então eles se reuniam, se organizavam, estabeleciam rotas dentro da cidade que um não atrapalhava o outro, né? E dias da semana para fazer isso. Vendiam desde lenha, leite, ovos, tudo que eles conseguiam, verdura, mandioca, farinha. Então, o que eles conseguiam, levavam e que tinha comércio. Contribuíram muito para o desenvolvimento econômico da cidade da Lapa e contribuem até hoje. Toda a comunidade participou, nós fazíamos reuniões para que eles trouxessem material. Não tínhamos ideia de fazer o memorial, por então, só sabia de uma notícia. Todo esse material que foi trazendo, foi ficando, dizendo, não, precisamos de um local. Daí, numa oportunidade, eu desenvolvi uma atividade de pomar aqui na comunidade e me sobrou uns dinheiro e eu digo, sabe o que, Alice, vamos fazer isso? Ela pegou a bandeira e muitas vezes conduziu muito mais que eu, né? E então surgiu a ideia, fizemos essa construção, e daí começamos a fazer um movimento para reunir o material e o acervo. Então, cada ano, as famílias que querem homenagear seus antepassados, a gente dá orientação, como é que é, tudo direitinho. E como você está vendo, cada um foi sendo homenageado. Foi se fazendo e se tem hoje um bom acervo e que eu espero que a comunidade abrace isso e dê continuidade. Vamos manter, vamos trabalhar para que isso não pare por aí, né? E essa que é a nossa meta. Como é que é a história, Catherine? Que quem é o carro, como é? Do café de onde? Sim, o primeiro homem que falou no vídeo, o seu sobrenome é Baguio. E aqui tem um café muito bom, que eu gosto muito, que é Baguio. E na parte de trás do café tem, tipo assim, a história do café e são de família italiana que... Então, não, por isso eu perguntei se é o mesmo do Café Baque. Pode ser que tenha relação, né? Porque como vieram muitos, né, da Itália, né, naquela época, foi logo depois, como falei para vocês, depois dos africanos. Então surgiu uma lei que eles não queriam mais que os africanos fossem escravizados, mas não cumpriam com essa lei, né? Não cumpriam. Eles foram escravizados ainda durante muitos anos. Mas, tempos depois, eles abriram como oportunidades para que outros países viessem ajudar, né? Então, acho que os primeiros a emigrar foram os italianos, e aí para trabalhar com café, com coisas assim. Então, provavelmente aí tem a relação com esse bajo. Se não for dele ou da família dele, provavelmente, né? Mas eu sei que existem muitas, como colônias, muitos grandes, né? Tanto de italianos, eu não sei quanto. Aí dizia quantos vocês escutaram? Quantos aproximadamente? Quantos milhões? Não sei, não prestei atenção. Mas essa também foi muito recente, porque meu marido tem muitos assim amigos que têm passaporte italiano, de Portugal, porque
assim, sua família tem recentemente antepassados desses países. De uns Sim. anos para cá, abriram oportunidade para todas aquelas pessoas que tinham familiares, que tinham avô, tataravô, português, europeu, podiam tirar passaporte, tinham que demonstrar e podiam tirar o passaporte europeu. Então, vários fizeram. Eu estudei com alguém na universidade Uhum. que ele, seu avô era italiano. Uhum. Então, ele tinha o passaporte italiano. Então, ele se foi com sua esposa a viver à Espanha. A oportunidade legal de você tendo o passaporte europeu, você pode ir para qualquer país da Europa, né? Sim. Sim, você pode. Eu estava assistindo um vídeo outro dia que estava falando sobre o passaporte brasileiro, que é um dos passaportes mais custosos no mercado preto, Uhum. porque Mais como caros. passaporte brasileiro você pode ter acesso a muitos mais países sem necessidade de visa. De visto. E a pessoa que estava criando o vídeo e falando era uma pessoa de raízes japonesas e sua mãe é brasileira. Então, ele estava representando a situação de ela chegando viajando, entregando seu passaporte Uhum. e a pessoa de migração de Brasil lendo muito cuidadosamente e lendo seu nome que é japonês com o sobrenome japonês, mas logo quando lê o segundo sobrenome, então ele dice, era como Nagasaki Santos. Então, como que a pessoa captou que, você é brasileira, bem-vinda. Não, e é muito interessante porque eu trabalho com muitas pessoas da América Latina e eu já reconheço só pelos nomes ou sobrenomes se eles são brasileiros, porque, por exemplo, todos os Sousas, Santos, A menos que tenha. Medeiro, Exato, quando tem Mede, assim o sobrenome Medeiros. brasileiro, tudo bem, mas se for Nakagami, porque tem uns que tem sobrenome italianos, outros que tem japoneses, outros que tem, como é que chama? Alemão. Então, por exemplo, aquela Gisele Bündchen, o sobrenome dela é alemão. Uhum. Ou Hum, o sim, Oscar Niemeyer. Eu acho que é o Oscar Niemeyer. Acho que ele também tinha um sobrenome dele, eu acho que era alemão, não lembro. sim, eu acho que é mais fácil de identificar quando é o seu pai que é brasileiro. Uhum. Porque se tem só o segundo sobrenome brasileiro, é talvez um pouco mais difícil. E geralmente, não sei quem foi que estava, não sei quem, não me lembro se foi foi esse grupo, se foi outro, que falavam que por mais que já tinha visto, né, que por mais que a gente coloque, nosso primeiro sobrenome é o da mãe, não, acho que foi um aluno, o outro aluno, o Kevin, que por mais que o primeiro sobrenome seja o da mãe, geralmente usam o sobrenome do pai. Quando se Uhum. apresentam, usam o sobrenome do pai. Sim. Então, tipo, é um machismo em cima do feminismo, né? Uma coisa assim, tentando. Aquí es así, profe. Por ejemplo, o primer sobrenome es O da mãe. materno, ajá, o da mãe, mas o segundo é do pai.
mas sempre usam o segundo sobrenome. É, Uhum. exatamente. É uma coisa. Para mim, isso é muito louco aqui no Brasil, porque na Nicarágua eu sou Catherine Alvarado Ovando, mas aqui na parte legal eu sou Catherine Ovando, mesmo assim que meu sobrenome Ovando é da parte de minha mãe. É muito, muito louco. E por isso meu marido fala que eu não sei como ele se chama, porque eu sempre estou misturando, tipo, Mateus Antunes, Gonçalo Antunes, porque eu já não sei qual Qual é é a o ordem? primeiro. Sim. É bem, bem louco isso, sobrenome. E Uhum. uma aluna, eu falei que você tem toda a razão, falei para ela. Ela comentou que os pais dela tinham comentado de que isso aconteceu não é porque, que legal, que o Brasil ele não é tão machista. Não, é porque antigamente alguns pais não queriam reconhecer Uhum. os filhos. E aí, por isso, davam um sobrenome da mãe. E depois reconhecia, alguns pais reconheciam. Por isso vinham depois dos pais, mas não é porque. Eu falei, olha, tem toda a razão. Aqui, profe, tem uma lei, Uhum. lei é lei, É, ¿verdad? lei. Uma lei que se seus pais não são casados, o filho pode escolher se quer usar sobrenome da mãe ou Mãe, do pai. ou do pai. Uhum. Sim. Olha só. É, incrível. Bom, vamos lá. Vamos ver o que vocês captaram aqui do vídeo. Então, vamos lá. Quem pegou, quais foram as causas da imigração italiana para o Brasil? Hum, falta de terra, dinheiro, Dinheiro dinheiro. Isso. e. Isso eu escutei. Escutei. Uhum. O que a América representava para os italianos? O sonho americano. No vídeo ele falava que os europeus tinham muito esta ideia do sonho americano e eles só pensavam América. Não relatavam necessariamente só como América do Norte é onde eu vou ir. Então, tínhamos gente de Ásia, de Europa, que viajavam a América do Sul. E eu acho que possivelmente, já que o Brasil está como mais perto Uhum. da costa, vendo desses lados, então era o primeiro que encontravam. E eu acho que também tem relação com a primeira pergunta, a imigração em geral no América do Sul, Na América do que Sul. muita gente de Europa fugia da guerra Isso. por tudo isso de a Segunda Guerra Mundial, Isso. como os alemães, também todo o conflito eh, entre Japão e os Estados Unidos, que muitos japoneses migraram a Peru, a Brasil. Em Peru tem muitos japoneses também. É muito comum encontrar pessoas com Os raízes, rasgos. com rasgos e raízes japonesas. Então, usualmente é como a causa mais comum da imigração, porque É. usualmente a guerra ocasiona toda essa falta de oportunidades, toda essa eh, problemática econômica. Então, a gente procura sobreviver. Isso. E o Brasil tem sido um país que ele abraça muito essas pessoas. Também por isso,
O passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados, principalmente para roubo, porque o brasileiro não tem um rosto em si, né? Se você roubar um passaporte brasileiro, você pode passar por um brasileiro, porque não tem uma característica exata. Brasileiro pode ser um japonês, um chinês, um africano, De todo. de tudo. É verdade, porque até você não pode só confiar no color de pele, Na cor da pele, na cor da pele, porque tem muitos outros de América Latina que têm cor da pele similar. exatamente. Isso mesmo. Identifique 3 contribuições culturais que os italianos levaram ao Brasil. Vamos lá, Catherine, lembra de alguma? Ah, não, não sei. A pizza, A pizza? sim. Que, sim, que eu acho que no Brasil eles fazem pizza de tudo, certo? É, verdade. Dizem que os italianos levaram a pizza, mas as melhores pizzas são no Brasil. Pelos ingredientes que acrescentaram, os sabores. Interessante. O que mais, além de pizza? Agricultores. Aham. Agri Agricultura. eh, agricultura. Mm, eso tengo. As costumes religiosas, Os costumes os costumes religiosos religiosos. e, e também festas típicas, porque usualmente quando estrangeiros chegam a um país e começam a celebrar suas próprias festas, usualmente a gente ao seu redor Uhum. pode ter interesse de conhecer, de celebrar ou de adaptar o motivo da sua celebração então, dentro da sua cultura própria. Isso, exatamente. E como está sendo construído esse acervo deles? Como é que eles começaram a construir esse acervo? Com material Material? restante. Eu Aham. acho que ele tinha um material, começou, eu sou para começar o projeto Uhum. e depois foi trabalho coletivo de mais pessoas que queriam honrar a memória de seus antepassados. Com coisas que eles tinham, que eles levaram também, né? Então, iniciando, o que que você tem, né, para contribuir? Aí foi procurando com um, com outro, e aí foi construindo, né, esse acervo. Que agora dizem que já não é mais essa casinha, né, que é enorme. Mm. E aí construir esse memorial, né, da história italiana no Brasil. Que bom que eles têm essa visão, Visão, visão de recordar, de lembrar, perdão, de lembrar seus antepassados e as pessoas que originaram uhum, essa, essa comunidade, porque eu acho que muitos muitos lugares foram colonizados, mas não tem como esse homenaje ou alguma homenagem. coisa assim, Essa como para homenagem, lembrar.
sí, ese homenaje como para lembrar ese origen. Uhum. Y acho que también esta vez no fue como colonizaron, qué sé yo, una comunidad, mas eran italianos que aprendieron a morar en ese lugar y que ellos hicieron como sus costumes, sus comercios y todo eso. Entonces no es lo mismo que Mesmo. o mesmo que lembrar como colonizadores que mataron como civilizaciones que Uhum. estaban um, antes. Entonces, acho que esto es muy legal, como para lembrar eso. Exato, para lembrar, Es, para contar a história, né, de como eles chegaram, quando Ujú. eles chegaram, para os antepassados, né? Com certeza. Também tem o outro lado da, da história, sei lá, eu acho que aqui no Brasil eles têm muitos memes por exemplo, onde eu moro, o estado é Santa Catarina, e tem muitos memes de Santa Catarina porque dizem que eles se acham melhor do resto do Brasil, porque tem muita influência alemã, Uhum. e eles quase que acham que eles moram na Alemanha, então tem muitos memes dizendo que você precisa uma visa para viajar para Santa Catarina Imagina. e coisas assim muito loucas. Deve ser uma loucura também. De certa forma triste, né? Porque, tipo, dentro de um próprio país ter essa. Sendo que toda essa mistura que nós temos é o que faz essa riqueza, né? É o que dá esse gingado brasileiro, é o que dá tanta coisa, é o que deu vida ao Brasil, né? Não é só influência de um ou de dois países, são muitos, Sim. né? Então as pessoas não E, reconhecem, não. e dá para sentir. Eles falam que no sul do Brasil o serviço é melhor, tipo, que a gente gosta mais de trabalhar e que as pessoas que vão para outro estado, tipo, um gaúcho que vá para Nordeste ou São Paulo para fazer negócio, sempre dá certo porque eles são muito bons Bons. para trabalhar e assim. E que a gente São de Nordeste narcisistas. é muito preguiçosa, que não gosta de trabalhar, que não gosta de fazer nada. E eu achava que era mentira, que era só eles se achando melhor e assim. Mas agora que estou aqui no Nordeste, dá para sentir, porque o serviço nos restaurantes, na praia, é muito ruim. Outro dia eu estava na praia e a gente pediu um prato do petiscos para o almoço e a gente estava aguardando e já a gente tinha tipo 1 hora aguardando. Então eu olhei para a barraca que eles tinham e eu vi um prato assim só em cima de uma mesa que sim que eles tinham e eu falo para meu marido, Mateus, tem que ir a Aquele é o nosso perguntar porque prato. eu acho que esse é nosso prato. E o pessoal só estava caminhando, tinha em seu celular e eles não. Então, depois de 20 minutos, eu falei para Mateus, pai, que esse é Esse é o nosso nosso prato. prato cheio de Ele, mosca. e ele foi e E era. de verdade era nosso prato. E assim, tipo, Hum. todo o tempo é muito ruim. Outra vez a gente estava num estacionamento que era de paga, porque aqui você sempre tem que pagar para se estacionar.
E a gente foi e estava aguardando que alguém fora para cobrar o preço, mas a pessoa estava só sentada com o celular. E meu marido ficou bravo e falou: eu não vou fazer seu trabalho. Se Com ele não vem certeza. até aqui para cobrar, eu não Vou vou. pagar. Mas é assim, sim, é realmente assim que dá para sentir Aí você dá toda a razão, com certeza, né? Que sim. horror. Ai, que horror. Que vergonha. E você sente, né, quando você sai de uma região para outra, né, a tensão, tudo. É verdade. Que triste, mas pura verdade. E além disso, tudo é o reflexo também de como nós estamos ficando hipnotizados, né, pelo celular, Uhum. que é outro tema. Bom, a gente vai entrar então agora nos tempos compostos do indicativo. Então aqui nós temos 4. Temos um que é o pretérito perfeito composto, outro que é o mais que perfeito composto, outro que é o futuro do pretérito e o outro futuro do presente. Então a gente provavelmente veja 2 hoje, se der 1 ou 2, tá? E nas próximas a gente vai ver nos demais. Então, cadê? Gil, lê para mim essa primeira, o do pretérito perfeito composto. Tenho ouvido histórias da minha família desde criança. Ok. Então aqui, olha só, algo importante que vocês têm que lembrar. Nosso verbo auxiliar é o verbo ter, Uhum. não é o verbo haver. Né? Ok. Antigamente era o verbo haver, mas para nós, com o desenvolvimento da língua, a gente tornou o verbo ter como auxiliar. Então, neste caso, cadê? Tenho ouvido histórias da minha família desde crianças, ok? Então, aqui o verbo ter, ele vai estar no presente e o verbo principal, ele vai estar no particípio, Uhum. tá? Ok. Vamos lá. Catherine, o segundo exemplo. Eles tinham trabalhado duro para construir uma nova vida. Ok, então esse é o mais perfeito aqui composto. Então ele está composto de. O verbo ter, que tempo é esse? Em que tempo está esse verbo ter? O auxiliar. Eles tinham. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. E o outro verbo também vai estar no particípio passado. Ok. Kevin, a terceira. Se não tivessem arriscado tudo, não teríamos chegado até aqui. Ok. Então aí seria o teríamos chegado. Então teríamos está em que tempo? Teríamos futuro do pretérito. E tivessem arriscado, tivessem está em imperfeito do subjuntivo. Isso, exato. E os outros dois estão no particípio passado, né? Arriscado e chegado. Então, olha aqui, tanto na primeira oração como na segunda, o verbo ter é o auxiliar. Gil, o quarto. Quando você chegar, eu já terei Uhum, saído daqui. isso. Então, o tereis saído, está em que tempo? Não lembra? Não. Fácil. Futuro Do Ah, presente. do presente. Isso. Tá? terei. E geralmente ele se utiliza aí. Você vai pensar no futuro, né?
Quando você chegar, então esse chegar está em que tempo? É só lembrar do Eh, quando. Lembra a palavra quando, né? Chegar está no futuro do Presente do subjuntivo. indicativo? Não. Futuro do subjuntivo. Lembra que Do quando a gente for subjuntivo. conjugar, a gente sempre usa uma conjunção antes. Quando for futuro, a gente usa quando. Ok. Geralmente quando. Quando chegar. Usualmente, esos tempos compostos de un indicativo é mais como para indicar a realização de uma ação, De uma como dizer, ação, ação. ações, Ação. ação, Ação. ação, ação, porque usualmente faz referência a que em algum tempo verbal, em algum tempo, já seja do passado ou do futuro, uma ação vai estar feita, vai estar concluída. No caso, essa é do futuro, a última, no futuro do presente, né? Então, Sim. aí, são duas ações no futuro, mas que uma vai acontecer antes da outra, né? Quando você chegar, eu já terei saído, mas essas duas vão estar no futuro. Mas quando uma for acontecer, a outra já aconteceu. Mas as duas estão lá na frente. Hum. Então, bora ver aqui. Entrar para o pretérito perfeito composto. Então, a gente já viu que o verbo auxiliar, ter ou haver, mas o mais usual é o verbo ter, né? Então, aqui tem algumas. Eu tenho brincado com meus amigos. Ela tem estudado para a prova. Nós temos comido muito ultimamente. Eles têm trabalhado demais. Esse tempo verbal é interessante porque em espanhol a gente usa muito, por exemplo, esse tempo, mas que não significa a mesma coisa. A gente fala muito assim, eu he comido arroz com pollo. Sei lá, um exemplo qualquer. Hoy he hecho tal cosa. Ou agora tem, sei lá, algumas outras, talvez um outro exemplo melhor que esse. Mas a gente usa, né? Tipo, vocês podem usar tanto esse tempo verbal he hecho, como também hice. Hoje eu comi arroz com pollo. Ou hoje he comido arroz com pollo. A gente pode falar assim em espanhol. Em português, para a gente não tem muito sentido. Não tem sentido. Porque a gente usa esse tempo verbal para indicar uma ação que começou no passado, geralmente, começou no passado e tem relação com o presente. Ela continua. Então, por exemplo, eu tenho brincado com meus amigos aqui na oração como que falta alguma coisa. Todos estes dias, ou durante toda a semana. Então, a gente vem brincando. A gente tem brincado. A gente começou desde o domingo. Tipo, eu era assim, eu começava a brincar, eu arrumava os brinquedos, e aí eu só dava tempo de dormir, comer, ia lá e continuava brincando. Aí no dia dormia, voltava, brincava, principalmente nas férias. Então, durante toda a semana eu tenho brincado com os meus amigos. Ou seja, eu comecei e continuo. A brincadeira continua. Outro, eu tenho estudado para a prova. Então, a gente vai fazer uma prova, eu imagino que vocês tenham estudado para a prova. E continuam estudando, porque a gente vai fazer essa prova. Né? Outra. E aí bom, nós temos comido muito ultimamente. Então, de um tempo para cá, a gente tem comido muito. E essa da frase aqui é interessante porque aqui ela traz uma palavra, ultimamente. E isso ajuda a gente a trazer esse pretérito perfeito composto.
ultimamente, nos últimos dias, na última Então, semana. profe, es como una oración em, que como explica una acción hecho en el pasado, Que no pasado, começou no passado. que comenzó no pasado, mas sigue acontecendo. Continua. Assim? Isso. Exato. Continua. O que Ok. pode acontecer. Como assim? O que poderia seguir Ajá, acontecendo. sí, que podría continuar. Aham, Uhum. pode ser. Isso. Como por ejemplo, cuando você está de férias, então você já leva, por exemplo, nas férias no Natal, que você já leva muitos dias e você diz, eu tenho comido demasiado, eu tenho comido muito, eu devo parar. Isso, exato. Então, desde o Natal eu não parei de comer, né? Eu continuo comendo muito. Uhum. Isso. Então, é mais usualmente quando essa ação tem um efeito ainda no presente. É. Que já, porque não é. Porque a diferença com o pretérito perfeito é que no pretérito perfeito você está falando de uma situação que já aconteceu, pero que não necessariamente tem um efeito Agora. no presente. No presente. Não tem um efeito no presente. Não tem. Sim, Já aconteceu, já acabou. Eu fiz, eu Uhum. comi, eu falei. Né? Uhum. Do pretérito perfeito, não, ela continua. Uhum. Ok. Tá? Certo. E aqui entram os marcadores de tempo, ou seja, essas palavrinhas que nos ajudam a trazer o pretérito perfeito composto, né? Então, hoje, eu tô doente, eu tenho passado mal durante o dia todo, né? Hoje, tenho passado mal, ou seja, comecei desde cedo até agora, eu continuo passando mal. Né? Várias vezes eu tenho, sei lá, eu tenho falado, o telefone tem tocado várias vezes hoje. Então ele continua tocando, ele começou e continua tocando muitas vezes. Ultimamente, recentemente eu tenho recebido muitas cartas, sei lá, me cobrando alguma coisa do banco. Continuo recebendo cartas. Então sempre tenho me lembrado de vocês. Então, começou e volta, né? Cada vez mais, ou seja, vai crescendo, né? Também uma forma de crescimento. Aos poucos, durante este mês, durante este ano, durante essa semana, nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos meses. Ou também ainda não. Como, por exemplo, eu ainda não tenho visto. Eu ainda não tenho. O que eu ainda não tenho feito? Bom, é o contrário, né? De ter feito alguma coisa e outra deveria ter começado e não tenho feito. Não tenho estudado para a prova, tá? Então, já me deram a data e eu ainda não tenho estudado, tá? Ou por exemplo, pode ser, digamos que é um domingo, você começa a arrumar sua casa e já é de tarde, então você diz, ainda não tenho pegado o banho, Tomado por banho. exemplo. Bom, Sim, eu ainda não tenho pegado um banho. só que aí nesse caso, você vai tomar Aham. banho uma vez. Então aí entra o pretérito Oh, perfeito. Eu ainda não tomei banho.
Oh, certo, porque é uma ação que você fez e já você não vai continuar Exatamente. até amanhã ou até Exato. quando você Isso. decida de novo. Exatamente. Uma vez e ponto. Bom, apesar de que a gente toma vários, mas, tipo, eu ainda não tomei banho. Aí você usa pretérito perfeito. Então, isso aplica como qualquer outra ação, como, por exemplo, preparar o jantar, o Isso. almoço, ou se eu digo, eu ainda. Então, se, por exemplo, eu quero dizer que ainda não como almoço, eu ainda não comi meu almoço, Não, eu ainda não porque jantei, ainda não almocei, ainda não comi. Isso. já. Hum, Exatamente. Eu ainda não falei, eu ainda não telefonei, eu ainda não me vesti. Né? Porque às vezes a gente liga, e aí, já tá pronta? Não, ainda não tô pronta. Eu ainda não me aprontei. Eu acho que é aí que entra, talvez, às vezes, a confusão essa do não me alistado todavia. Né? Em português a gente não fala, hum, eu não tenho me alistado, não tenho me arrumado. Não, eu não me arrumei ainda. mas então eu sinto que é só como algumas situações ou verbos que é mais usado comumente, então, porque, por exemplo, se para verbos mais específicos, como comer ou arrumar, que são coisas que acontecem como uma vez tem efeito no presente e já, porque você não vai se continuar arrumando e arrumando no presente, ou comendo. Exato. Foi uma ação, como se diz, ela foi mais. Ai, como é que chama isso? Ou seja, essas ações Ações. fazem mais sentido quando acontecem muitas vezes, mas para a negação, então é que é diferente, porque para algumas ações não vai a servir Exato. esse tempo composto porque não fez sentido, porque somente são mais ações que duram mais, duram mais e não são tão concretas. Uhum, isso, Mas exatamente. poderia ser, por exemplo, algo que a gente tem que fazer que não ha hecho. Por exemplo, fazer dieta. Uhum. Ainda não tenho feito, seria? Feito, não, como seria? Se você falar, Como, eu ainda não tenho feito dieta. Não, a gente usa o aham, pretérito perfeito. não? Eu ainda não fiz dieta. Ainda não tenho feito, não. É que Eu ainda não nesse fiz Não. caso, dieta. não, porque nesse caso você não fez dieta, você começa a dieta. Ah, certo. Porque a coisa com a dieta é que uma dieta basicamente é a Tenho que rotina, começar. a rotina constante das suas comidas. Porque somente, Uhum. porque isso é interessante porque realmente todos temos uma dieta. Sim. Outra coisa é se essa dieta é saudável ou não, eh, mas eu sinto que em espanhol temos muito essas coisas que para tudo usamos o verbo fazer. Uhum, Sim. uhum, é Como, Mas verdade, é como, verdade. uhum. neste caso es más difícil porque cómo, cómo expresar este tempo con ainda now cuando es una acción que debería ser continuo, que aún no se está haciendo. Tem que parar para pensar mesmo, né? O que que pode Ujú, ser e que eu ainda não. O que que pode ser contínuo que ainda não começou, ujú. que ainda não tem feito. Eu penso que é muito interessante cada vez que estamos aprendendo uma nova língua,
porque usualmente sempre, o sea, os tempos verbais é algo que todas as línguas têm, mas eu sinto que sempre Suas temos como que, curiosidades. temos que relembrar o que significa, porque usualmente em nossa língua natal, nós não estamos pensando como, oh, sim, Como eu quero usar. expressar desejo, eu quero expressar desejo, eu quero expressar Mecânico. que Sí. e isso que é espanhol é muito complicado e eu sinto que também parte de porque, por exemplo, para mim é muito mais fácil de falar, de entender, que fazer muita escrita. O sea, muita escrita, como por exemplo as cartas abertas, que tem muita redação, Regra. eh, Tem muita uma regra ordem, tem muita, uma. muitos conectores, porque usualmente no espanhol não estamos acostumados a, a tanta escrita, porque usualmente somos muito como de orações, de tal coisa, eu fiz tal coisa, e usualmente em nosso dia a dia não estamos acostumados a ordenar nossas ideias, a ter uma introdução, desenvolvimento Desenvolvimento. e uma conclusão. Ah, e, e você pode até eh, ver nas redes sociais que às vezes a gente escreve uns párrafos Parágrafos. muito parágrafos muito grandes, sem separações, sem saltos de linhas, e é muito difícil. Mas sabe que é outra coisa interessante, realmente, isso daí. Eu presto muita atenção. Quando eu comecei a dar aula, principalmente aí no Centro Cultural, Uhum, então me chamava a atenção exatamente isso, de as escritas que os alunos tinham que aprender, para as provas que eles têm que realizar, que no caso seria o CELP-BRAS, uma das mais importantes para os alunos que querem entrar nas universidades. E estando no Brasil também, não só agora, mas quando eu estava fazendo a minha faculdade, isso também me chamava muita atenção, como as pessoas têm que aprender essas partes mais gramaticais, mais estruturadas. As universidades pedem muito isso, carta, é saber escrever, é saber argumentar, saber. E isso era uma coisa que me chamava. Quando eu fui para Nicarágua, era uma coisa que, assim, me doía, porque eu sabia que não era tão exigente. E não é tão Mm, exigente. Não pede, exatamente como você está falando, não pedem tudo isso. Não pedem tudo isso. Tanto é que para eu entrar na embaixada para dar aula, eu achava que ia ser uhum. super difícil. E a minha prova foi uma redação somente. Eu achei isso assim, tipo, como assim que o professor só vai fazer uma redação? Sabe? Então eu senti o nível assim como que, puf, caiu. Eu fiquei assim, né? Então, Sí, uhum, é interessante porque, claro, eu sinto que isso acontece em todas as línguas até certo ponto, porque, por exemplo, com inglês, usualmente é mais de conversa e escrever o básico, porque, por exemplo, no meu trabalho, eu não tenho que fazer tantas redações, tantas. eh, exato, tanta estrutura, tanta. porque usualmente são mais coisas como técnicas ou de decisões, mais que como estão no contexto de time de trabalho, não é lida pelo público geral. Uhum. Então, mas é interessante porque eu sinto que é uma dessas coisas que, em geral, a gente tem como que estudar mais, especialmente quando a gente quer ser acadêmico, ou estudar um doutorado, até um máster, porque isso é certo, o sea, grados
mais avançados, você vai ter que saber redactar, você vai ter que fazer uma tese de novo, fazer tudo isso. E eu sinto que essa é como uma das partes mais difíceis para mim, porque, por exemplo, eu estou muito acostumado a que no meu trabalho, tudo o que eu aprendo é aprendendo fazendo. Porque usualmente são coisas mais práticas que sim, você entende os conceitos, a teoria e tudo isso, mas sim, mas é interessante, porque É. usualmente você não está pensando como de, oh, usei o tempo verbal ou conector, Uhum. correto e tudo isso. E tenho muitos alunos, por exemplo, desde crianças até adultos, que falam, prof, eu não sei isso nem no meu idioma. Acontece muito isso. Professor, eu não sei nem isso em espanhol, vou saber em português. Em português você vai ter que saber, se não sabe espanhol, problema é seu. Mas em português você vai ter que aprender. Porque, sim, por exemplo, as universidades no Brasil, elas trabalham muito com pesquisa. A Catherine vai passar por isso. A Catherine está se preparando para isso. Ela vai fazer o CELPE-BRAS, né? Então a gente vai estar trabalhando, né, sobre isso, outros gêneros textuais, porque saem assim, tipo, em cada prova são 4 gêneros diferentes. Ela vai ter que se virar. Então pode sair um e-mail, pode sair uma carta, pode sair um telegrama, pode sair, não sabemos. Um artigo de opinião, um artigo de sei lá o quê, não sabemos. Ela tem que estar preparada para isso. E é como eu falei para a Gil, não vai sair, por exemplo, às vezes eu coloco algumas nas tarefas, algumas lacunas para vocês praticarem, para automatizar os verbos. Mas também tento colocar redações, porque é redação que vocês vão trabalhar. É um artigo que vocês vão fazer. É isso que vão pedir para vocês. Né? A gente sai Sim. dessa forma um pouco, digamos assim, tradicional, para entrar na moderna, que é isso. E eu digo, as provas nos colégios no Brasil, eu vou ver se eu consigo procurar alguma para mostrar para vocês. São nesse estilo. Nesse estilo, para ver como é que estão as crianças no colégio, que pontuação tem. E eu acho que também Uhum. tem muito a ver, culturalmente, no Brasil, falando, porque nós temos muitos habitantes. E esses muitos habitantes querem trabalhar querem ter um trabalho onde tem um cargo fixo, um trabalho fixo e manter. Então, como somos muitos, tem que ter maior exigência sempre. Uhum. E poder tirar as pessoas que não estudam muito. Então, por isso é que o nível de exigência das universidades, dos trabalhos, é sempre maior. Então, acho que daí vem muito isso, de aprender sempre mais. Por isso, quando você vai fazer agora, como as pessoas estão se preparando, então já não é tanto por esse ponto. Esse ponto também conta, mas não conta só esse ponto. Também agora conta o quê? Idioma. Quantos idiomas você sabe? Então, às vezes, por mais que tenha Uhum. tirado uma boa nota, sabe inglês, sabe francês, sabe alemão, sabe. Então aí você passa em tal nível. O nível de exigência tem aumentado pela quantidade de pessoas. Incrivelmente. É certo. Sim, sim, porque somente, sim, porque a realidade é que você tem que se destacar entre toda a multitude, Multidão, exatamente. Então, quanto multidão. mais você sabe, e eu me lembro até o dia de hoje, assim, já passei por tantas pessoas na minha vida que eu não tenho ideia da quantidade de alunos que eu já tive. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. E, claro, tem muitos que deixam marcas, e um deles foi no Brasil, ele estava estudando espanhol comigo, e eu me lembro que uma vez ele falou, professora, as pessoas vivem reclamando de que não tem trabalho, de que não tem oportunidade. E ele falou, tem.
mas tem para as pessoas que estudam, tem Uhum. para as pessoas que sabem. E eu fiquei pensando, eu nunca me esqueci disso, falei, é verdade. Quanto mais você estuda, mais você sabe, você vai encontrar oportunidade. Agora, se você é um igual a outros, você não vai ter oportunidade, realmente. Vai ser muito difícil, porque a maioria está num nível assim. Quando você sobressai, você encontra coisas, porque são poucos os que sobressaem, são poucos os que sabem a mais. Aqui, profe, por exemplo, o espanhol é pagado muito bom. Por eso es que nos tenemos trabajos muy bien pagados. Muito bem. Uhum. Uhum. E agora que Adrián fala português, ele também tem esse pago por o português. E há muitas pessoas aqui que reclamam que, ai, porque você fala espanhol, tem muito dinheiro, que esto, que el outro. E nosotros, a gente sempre dizemos como, porque não aprende espanhol. Não aprende, Você, exato. sim, você teria o mesmo, a mesma oportunidade que nós. Mas aí termina a conversação porque as pessoas não querem estudar. Exatamente. Uhum. Exatamente. Bom, galera, já é tarde para vocês, principalmente para a Catherine. A gente vai parar por aqui, tá? A gente continua na próxima. Mas aí durante a semana eu escrevo para vocês, para ver se está todo mundo já prontos, para ver que dia a gente faz a prova. E a prova, como eu falei, eu vou Uhum. falar para vocês, meninos, entrem no Google Classroom, eu deixo aí, vou dar um tanto de tempo, talvez no mesmo horário que a gente tenha de aula, não sei, mas aí tipo, sei lá, sexta-feira, não sei, eu escrevo para vocês e aí vocês fazem. Vou colocar um pouquinho mais cedo por causa da Catherine, porque eu sei que ela termina, a gente termina aqui já é tarde. E a Gil também, para não ficar tão tarde, senão a bichinha vai dormir que horas? Tá bom? Tá bom, profe. Tá. Obrigada. Tá Obrigada, bom. galera. Uma boa noite, foi muito agradável falar com vocês hoje, Boa conversar. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.